A iniciativa já está a decorrer há alguns meses, mas vai continuar em abril. Os visitantes do Núcleo Museológico do Tempo, em Santarém, são convidados a tomar café enquanto desfrutam da fabulosa vista sobre a cidade que o alto da Torre das Cabaças proporciona. Composto por 3 pisos, o museu aborda o tempo de 3 formas distintas: o meteorológico, o mecânico e como o grande escultor que deixou as marcas indeléveis na cidade. Nesta primeira sala pensámos e organizámos em torno do tempo meteorológico. Temos, por isso, relógios de sol, relógios que com a projeção da sombra nos permitiam medir o tempo ao longo do dia. Temos também cataventos, que nos permitiam uma outra compreensão do tempo, neste caso o tempo meteorológico associado à ideia de se o vento é norte, isso transmite um conjunto de condições climatéricas, se o vento é sul, enfim, há de trazer chuva, tempo úmido, se o vento é norte, tempo seco e frio, se o vento, enfim, as diferentes origens e proveniências do vento indiciam diferentes estados climatológicos e, portanto, permitem as pessoas perceber como é que o tempo vai estar, o tempo meteorológico. Mas depois temos 2 outras formas de perceber o tempo. Desde logo temos as espirais do tempo, que são transmitidas pelos pesos do relógio, o relógio que está lá em cima e que hoje está eletrificado e, portanto, funciona à base da energia elétrica, mas que se faltar energia elétrica, durante 2 dias, o peso, que é o sistema tradicional, a inércia provocada pelos pesos de compensação, faz com que o relógio funcione durante 2 dias. Neste piso pode ser observada também a imagem de Nossa Senhora da Paz, retirada do alto do arco que ligava a torre à igreja de São João de Alporão. A torre e o arco foram destruídos quando a rainha Dona Maria I visitou Santarém em 1785 para permitir a passagem do coche. Subindo uma escada em caracol, encontramos o tempo mecânico e com ele o advento da industrialização e da cisão das horas em minutos. Nós estamos na segunda sala do Núcleo Museológico do Tempo, a sala da máquina, a casa da máquina, e aqui nós retemos uma ideia muito importante de um historiador chamado Louis Montfort, que diz que o relógio mecânico, muito mais do que a máquina a vapor, é o símbolo da nova era industrial. E porquê? Porque se a máquina a vapor, nós estudámos todos a Revolução Industrial, marcava com os seus silvos o início do tempo de trabalho e o fim do tempo de trabalho, quem definia por trás da máquina a vapor esse tempo era o relógio mecânico. O relógio mecânico permitiu passar a noção de um tempo associado à lógica da hora para a sua subdivisão, para o minuto, e depois até para o segundo. E essa divisão do tempo permitiu uma intensidade de trabalho e de resposta muito mais forte. E, portanto, este relógio, que é um produto ele próprio da era industrial, simboliza porque define o tempo do trabalho, o tempo, se quiser, nos termos em que nós estudámos a Revolução Industrial todos, o tempo da escravidão. Nesta sala está o relógio, um dos 3 exemplares conhecidos do século XVIII e as famosas cabaças que tinham a função de ampliar o som do sino. No último piso, a 22 metros de altura, o visitante poderá perceber as marcas que o tempo deixou, desde a cidade mourisca, judia, medieval, fazendo justiça à frase de Marguerite Yourcenar, inscrita na parede: o tempo, esse grande escultor. A sala de observação permite-nos um conceito do tempo diferente e é um conceito que nós procuramos que as pessoas interpretem também de outra forma. O que está em causa é perceber as marcas do tempo, não em objetos específicos, museológicos aqui dentro da sala, mas na própria cidade. Porque a cidade também conta uma história de tempo. E se nós soubermos olhar, se soubermos filtrar o nosso olhar, percebemos a moraria, que é a cidade islâmica, que marca um tempo, que é o tempo da ocupação islâmica, e que marca sobretudo o tempo que ocorreu após a última reconquista cristã de Santarém, quando Dom Afonso Henriques expulsou os, entre aspas, mouros, enfim, os islâmicos que aqui estavam, para fora das muralhas, na zona virada a norte, e, portanto, a zona mais agreste, mais desagradável. Mas também mostra a zona cristã, medieval cristã, que está aqui mesmo à nossa frente, em torno de Marvila, que de resto tinha sido, antes deste tempo, deste momento, presumivelmente a mesquita de Santarém. Mas se olharmos para ali, por exemplo, para aquela janela, temos uma outra noção do tempo, que é um tempo marcado pelo gótico da Igreja da Graça, a que se associa à Casa do Brasil, que pertenceu a Pedro Álvares Cabral. Se olharmos um pouco mais ao lado, encontramos outro tempo, o tempo da ocupação judaica.
o bairro judaico de Santarém. Um pouco mais além, Alcáceva, a cidade militar, um ponto de observação para sul, a grande zona de proteção de todo o norte cristão. Fixando o olhar do alto da torre, podemos perceber uma cidade vincada pelo tempo, mas que lhe resistiu. E a Torre das Cabaças, desde 1999, transformada em núcleo museológico do tempo, é também disso um bom exemplo. O edifício reabriu ao público em dezembro último, com novos equipamentos tecnológicos, um miradouro virtual e 2 livros mágicos que explicam os objetos expostos em cada piso e fornecem informação sobre o edifício.